Fala, traders! Tá falando aqui é Gilson Júnior da Moonway e vamos para mais um relatório do ano de 2023, desta vez referente ao mês de abril. Abril foi um mês bem peculiar, muitas movimentações de consolidações, momentos breves de aceleração e retrações de preço, mas vamos discutir um pouco mais sobre o relatório de abril, ver o que é que a gente conseguiu trazer de modificações em relação ao mês de março para o mês de abril. Vamos fazer, né, algumas pautas que a gente vai estar aqui no documento, que vai ser enviado também para os membros, né, que tem as suas contas integradas à nossa automação. Então, deixa eu reduzir aqui a minha aparência aqui para ter um ambiente melhor para o relatório, e logo após a vinheta a gente começa aí o nosso briefing sobre o relatório de abril de 2023. Traders, um aviso breve aqui, nosso vídeo está hospedado no YouTube e você tem a possibilidade de clicar na engrenagem e visualizar esse vídeo com uma reprodução de 1,5 vezes. Vai facilitar você consumir o conteúdo de uma forma mais rápida. Então, não se esquece de fazer esse ajuste aí para você acompanhar esse vídeo com um tempo mais rápido. Então, vamos voltar lá para o relatório. A gente fez toda uma pauta para ser seguida, para a gente não se perder nos pensamentos aqui. Então, vamos lá. Primeiro, como sempre, 3 pautas leves, né, aqui para a gente conversar. O primeiro tópico, a gente vai conversar sobre a performance da pool versus a performance da estratégia. A gente sempre vai estar fazendo essa comparação e tentando entender onde é que a gente pode melhorar para a gente sempre se aproximar o mais próximo possível da performance da estratégia, seguir fielmente a estratégia, mesmo que em momentos em que a estratégia não esteja conseguindo performar tão bem, porque está sendo pequenos ciclos de PI dentro do mês. Então, a gente sabe que esse mercado ele é fractal, a gente vai ter pequenos ciclos, vamos tomar loss. Ciclos médios, vamos fazer pequenos gains ou pequenos losses. E grandes ciclos de PI. Então, assim, a nossa estratégia são ciclos de PI. Então, a gente sempre vai conseguir ter essa performance majoritária quando um grande ciclo de PI é se estendido no mercado, tanto para baixo quanto para cima. Certo? No tópico 2, a gente vai falar sobre o mês de abril versus os 3 últimos meses, janeiro, fevereiro e março. Vamos ver, dentro das nossas planilhas de gestão aqui, o que foi que abril teve de diferente, assim, de forma categórica, que a gente pode verificar no mês de abril. E, por último, vamos para o tópico número 3, que é um tópico que eu estou analisando e estudando para a gente tomar algumas iniciativas aqui com os investidores para a gente se prevenir, né? Que são avisos da Binance falando sobre derivativos, né? Então, todos vocês que devem ter o aplicativo da Binance no smartphone, quando estão entrando, estão verificando que toda vez a Binance está mandando aqueles avisos. Então, a gente vai conversar um pouco sobre esses avisos e o que a gente pode fazer para prevenir um possível, né,
uma possível situação que a gente não esteja esperando, já que a gente meio que está ignorando esses avisos, né? Pois estamos operando derivativos no momento em que está proibido esse tipo de operação aqui no Brasil, e a Binance, que está querendo estar com as regulações dos governos para poder estar operando naquele país, né, está cada vez mais se mantendo alinhado às regulamentações da CVM de cada país, está dando esse aviso para a gente vai conversar um pouco mais sobre isso no tópico número 3. Então, vamos começar aí, tópico número 1. Performance da pool, março não, aqui é abril. Abril. Eu faço essa leve correção aí para a gente. Então, performance da pool em abril de 2023, essa é a performance para pool moderada, certo? Por que Gil 5? Porque aqui, ó, na MW moderada, que é a Moonway moderada, onde a gente está com a maioria dos nossos usuários, né, na pool moderada. Então, aqui, ó, do dia 1/4 de 2023 até o dia 2/5. Por que eu botei até o dia 2/5? Que era para ver se não tinha nada ficando de fora, certo? Mas a última operação saiu do dia 30, estaria rolando até o final desse período agora, do dia 2, certo? Então, lá, parâmetros da pool em abril de 2023. Vamos lá, só para relembrar os membros, né? Porque a gente precisa deixar vocês sempre muito atentos como é que a gente está com os parâmetros alinhados aqui. Então, os parâmetros da pool em abril de 2023 foi qual? Exposição ao motor dos sinais de acordo com a pool selecionada pelo usuário. Então, usuários que se mantiveram na pool conservadora estavam com 30% do seu capital alocado no motor de sinais. Usuários que estavam utilizando a pool moderada estavam com 50% do seu capital exposto ao motor de sinais. E os usuários que estavam na pool agressiva estavam com 100% do seu capital exposto ao motor dos sinais. Então, exposição ao motor de sinais de acordo com a pool que o usuário está utilizando. Lembrando que temos 3 pools: conservadoras, moderadas e agressivas. Drawdown mensal estabelecido. A gente agora não deixou o drawdown estabelecido, foi o que a gente conversou em março, né? O drawdown vai ser estabelecido pelo ciclo de PI e o risco assumido pelo usuário. E o risco assumido pelo usuário foi qual? A definição da pool: conservador, moderado e agressivo. Então, quem estava com o risco conservador estava com um risco em cima de 30% do capital, moderado em cima de 50% do capital e agressivo em cima de 100% do capital, de acordo com os ciclos de PI. Então, o que o ciclo der é o que ele vai dar, tanto para os ganhos como para as perdas, né? Então, lembrando bem sobre o que a gente falou sobre autorresponsabilidade no mês de março, né? E agora a gente vai verificar aqui a nossa diferença de performance da pool versus a performance da estratégia. Então, basicamente, no mês passado, a gente teve 3 itens aqui. Um aqui que eu deixei no item número 1, que manteve, né, que foram armadilhas e volatilidade. O que pode dar uma diferença de performance é o sinal da pool, o sinal da estratégia dá em um momento, sendo que a gente está dentro de um renco de um minuto, e no renco 6, ou seja, ele espera 1 minuto de volatilidade de 6 para ser fechado. Então, se naquele minutinho que era a hora do sinal foi 1 minuto de extrema volatilidade, às vezes a gente entrou em um ponto um pouco diferente do que a estratégia demonstrou no nosso gráfico. Vou mostrar isso para vocês, porque a gente vai fazer um call to call aqui no mês de abril para vocês entenderem como é que a gente verifica a estratégia, a performance da estratégia. Porque a performance da pool, vocês estão vendo que a gente puxa aqui através do nosso sistema, né? Então, através do sistema, a gente vê aqui o resultado da pool para cada usuário, né? Então, aqui é de um usuário específico, né? Que tinha
alocado de capital no início desse mês $9 mil e teve um retorno de menos 540, porque isso significou menos 6, quase menos 6% do seu total numa pool moderada, né? Então, intervenção no mês anterior, a gente teve intervenção do gestor da pool. Eliminamos essa aresta. Falei em março que não haveria intervenções na pool no mês de abril. E operações em outros ativos de motores de sinais também eliminamos. Também não tivemos isso em abril. Fomos 100% fiéis ao ciclo de PI no Ethereum, no Renko 6, que é a estratégia que está sendo automatizada via API na conta de todos os usuários da Moonway. Então, vamos lá. Galera, o próximo passo que eu quero fazer para vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu levantar aqui o meu rostinho aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, Performance Estratégia Abril 2023. Eu não coloquei, só coloquei o da pool aqui, ó, Performance de Abril 2023. Não está colocado, só coloquei o da pool. Por quê? Porque eu queria fazer com vocês aqui um call to call, para vocês entenderem como é que a gente monitora a performance da estratégia. Então, vamos aqui, vamos sair um pouquinho aqui do nosso relatório, né? E vamos lá. Já deixei mais ou menos separado aqui para vocês. Vamos descer aqui para o mês de abril, certo? Mês de abril. E a gente vai fazer um call to call. Aqui está o gráfico ao lado, o gráfico de Renko, que é um gráfico diferenciado. Mostrando aqui início de janeiro, início de fevereiro, início de março, início de abril, início de maio. Então, a gente vai analisar esse trecho aqui, entre essa parte aqui e essa parte aqui, certo? E a gente vai pegar a operação e vai colocar aqui dentro dessa planilha aqui. Deixa eu colocar, eu vou tirar meu rosto aqui para não atrapalhar. Deixa eu ver se eu botar o meu rosto embaixo fica melhor. Vou botar, quando a gente chegar mais embaixo, eu posso colocar para cima ou até tirar o meu rosto por alguns minutos, certo? Vou tirar até aqui para ficar só aparecer na tela. Então, vamos lá. Vamos se aproximar aqui, ó, do mês de abril, ó, 1º de abril, 1º de maio. Então, vamos começar analisando aqui e fazer um call to call juntos, galera, para vocês entenderem como é que foi o movimento desse mês de abril e depois a gente vai ver como é que foram os meses anteriores, tá? Então, aqui a gente tá, reparem aqui em cima, ó, Renko 6, certo? No gráfico do Ethereum. Então, essa é a nossa estratégia dos ciclos de PI, que está aqui embaixo, certo? No gráfico do Ethereum. Então, vamos lá. A gente começa o mês, eu vou pegar aqui uma ferramenta, que é intervalo de preços, e vou deixar ligado esse imã aqui, ó, porque a gente vai começar o mês. Então, toda entrada é no segundo rencozinho que ultrapassa o primeiro da cor. Então, por exemplo, aqui deu um rencozinho vermelho. A entrada da venda é o primeiro renco vermelho que fecha abaixo dele. Então, aqui a gente entrou numa venda, nesse renco aqui, ó. E essa venda fechou aqui nesse primeiro verdezinho aqui, ó. Então, a gente levou um stop, já que a gente tinha entrado vendido e o preço subiu, a gente levou um stop de 2,70. Então, vamos botar aqui, ó, operação número 1, menos 2,70. Então, vamos lá. Aí aqui, ó, como ele ficou verdinho, deu o primeiro azul, o primeiro verde. Então, a gente entrou aqui, ó, entrou nesse segundo verde aqui, ó. E agora a gente vai contar o contrário. A gente entrou comprado, para a gente lucrar, ele tinha que ir para cima. O preço veio descendo e estopou. No primeiro vermelho, a gente já sai da operação. Então, a gente já leva um stop de 2% na segunda operação. Número 2, menos 2,01%. Então, vamos lá. Como apareceu abaixo desse primeiro um renco vermelho, então a gente entrou na operação vendido. Ele veio para baixo, mas depois veio subindo aqui e está lá, estopou. Então, vamos lá. A gente entrou vendido aqui e o preço veio subindo. E primeiro verdinho estopou a gente que estava vendido, né? A gente estava no vermelhinho. E a gente levou mais um stop, operação número 3, mais um stop de menos 2,35%. Vamos para a operação número 4.
Operação número 4. Deu o primeiro verdinho aqui, ó, entramos aqui em cima. E agora o preço conseguiu ir ao nosso favor. Foi dando aqui, ó, chegamos a ficar 4,38% positivos. Porém, a gente está segurando o ciclo e o ciclo fechou. Infelizmente, saímos aqui com um lucro de 1,29. Então, operação número 4, a gente ganhou 1,29%. Tem um renquinho vermelho embaixo, entramos vendido. Esse é o agente, a gente está sempre dentro. Então, ó, começou a vir ao nosso favor, porém o preço volta e abre um ciclo de compra. E a gente leva um stop de 2,27%. Então, a quinta operação, menos 2,27%. Então, percebam, né? Só percebam como a gente iniciou o mês em um momento muito truncado. O preço ia, voltava, e significava estava rolando uma consolidação muito forte. E a gente estava dentro do ciclo. A gente não tem como adivinhar qual vai ser o ciclo que vai abrir o fractal grande, né? Então, a gente está dentro do ciclo. Mas a gente já começou levando uma pancada muito grande, o que dificulta, né, a performance mensal. Mas tudo bem, estamos dentro do ciclo. Percebam que a gente quem estaria no agressivo já estaria levando menos 7,84. Quem estava na moderada, isso aí era 50% desse valor, 3, alguma coisa. E quem estava no conservador estava levando 30% desse valor negativo na conta. Então, vamos lá. Abriu aqui, ó, na sexta operação, ele deu o verdinho que fechou a venda e a gente entrou comprado no segundo renco aqui. Então, beleza. Entramos comprado, o preço começa a ir ao nosso favor, mas truncado demais essa região e a gente leva mais um stop, sexta operação, mais um stop de menos 1,28%. Então, galera, percebam como é truncado, às vezes, o ciclo de PI, porque ele está tentando colocar a gente no primeiro movimento de início de um ciclo. Mas o mercado é fractal, às vezes esse ciclo é um ciclo minúsculo que não vai, e ele maltrata a gente com esses stops. Então, fechamos aqui com um stop de menos 1,28, abriu um vermelho para baixo, entramos vendido. Então, entramos vendido na operação, ele começa a querer vir na operação e já tome uma truncada para cima, primeiro o renco verde, fecha a operação que a gente estava na venda e toma na cara, sétima operação, menos 2,56%. Muito difícil. Isso aqui, galera, a gente já estava no dia 13 de abril, lá embaixo, ó, já estávamos no dia 13 de abril, ou seja, estávamos na metade do mês e a gente já tinha levado muita truncada na cabeça aí. Então, abriu aqui, fechou aqui, ó, deu primeiro o renco verdinho, entramos na compra. Estamos sempre dentro do ciclo que o ciclo de PI mostrar. Entramos na compra e dessa vez o ciclo conseguiu ir. E ele foi. Deu um momento aqui de 9%, certo? Até que ele vem. No primeiro renco vermelho, a gente está fora. Então, aqui a gente leva aqui, ó, a gente leva aqui uma posição de 7,49%. Mas teve uma situação que aconteceu, foi positivo, mas já foi corrigido, que a gente, dentro da automação, a gente estava com um alvo de meta de 10% para ser liquidada a posição. E aqui teve um determinado momento que chegou a dar mais de 10%, é porque o renco, quando ele volta, ele não conta, mas ele chegou a dar 10%. E a gente saiu pegando 10% nessa subida aqui, por uma configuração da automação que eu não tinha percebido de um trailing take. E ele estava lá no trailing take, se batesse um alvo de 10%, era para liquidar a posição, e ele terminou liquidando a gente com 10%. Foi positivo. Então, nessa oitava operação aqui, a gente pegou 10%. Aqui, ele saiu aqui nesse momento de 7,49, certo? Mas eu vou colocar porque foi o que aconteceu.
Quer dizer, vamos manter aqui, como a gente está querendo ver o que é a estratégia, vamos manter o que a estratégia está dizendo. Menos 7. Não, a gente fez um gain, a estratégia deu um gain de 7,49. Vamos 7,49. Beleza. Então veja que a gente conseguiu dar aquela respirada, mas foi o que teve pra gente. Então, quando ele deu esse vermelhinho, galera, entenda, a gente só vai entrar vendido, passar uma linha aqui, ó, para vocês entenderem o que a estratégia está fazendo. A gente só vai entrar vendido quando alguma coisa conseguir colocar abaixo desse primeiro renco vermelhinho. Ou seja, a gente só entra se confirmar que esse ciclo do renco vermelhinho conseguiu botar alguém para baixo. E aqui, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, ele entrou. Ó. Esse rencozinho fez abaixo. Então, a gente entrou vendido aqui, ó. A gente saiu da posição e a gente entra vendido aqui. Ele começa a vir para a gente, ó, já vinha, deu aquele calor, voltou, deu calor novamente, mas conseguiu confirmar o ciclo. E a gente conseguiu vir em um bom trader novamente, até que ele fecha aqui nesse rencozinho verde, dando para a gente 5,18%. Então, na nona operação, a gente fez 5,18%. Percebam que a gente está aqui, eu estava colocando como. Isso é só para a gente acompanhar a simulação. Aqui em cima a gente colocou que a gente está acompanhando um capital de $100, que é para facilitar a visualização da porcentagem. Então veja que aqui a gente voltou a ficar no positivo. A gente conseguiu limpar toda aquela truncada que deu inicial, né? E a gente começou a ficar positivo. Pô, que a gente pensou, caramba, agora o mercado decidiu se movimentar e a gente não vai enfrentar agora tantos momentos de consolidações como foi no início do mês, até o dia 14, mais ou menos, do mês ali. Né? Mas, galera, eu vou puxar aqui para você que foi, tipo assim, incrível de perceber. Como houve uma grande divergência aqui nesse momento. Percebam que aqui, ó, o preço está caindo. Ó, o preço está caindo, né? O tempo todo o preço caindo. Mas aqui, olha a divergência. Enquanto o preço estava caindo, o ciclo estava o tempo todo querendo encerrar para cima. Desse momento aqui, ó, a partir daqui, olha lá embaixo, daqui, a partir daqui, ó, o preço continua caindo e o ciclo vai querendo fechar, dando divergência entre caindo e o ciclo querendo botar para cima. E isso aqui, para mim, foi o grande problema do mês, porque era para a gente se manter vendido toda essa queda, mas o ciclo foi trucando ali, dando divergência, querendo fechar o ciclo de venda. E ele começou a dar esse momento em que o preço continuava caindo e ele jogava a gente na compra, de vez em quando jogando a gente na compra. Então a gente encerrou aqui, ó, a nona operação com esse gain de 5,18% e aqui ele acima de um ciclozinho, ó, aproximar de novo para facilitar a visualização. Deixa eu tirar aqui o lá embaixo para ficar com um gráfico um pouco maior. A gente entrou comprado aqui, ó, entrou um comprado e um rencozinho vermelho, tirando a gente da posição, levando um stop desnecessário de 2,13. Então, aí começa, novamente, um momento de divergências em truncamentos que fizeram com que o mês de abril não conseguisse performar. Então, na 10ª operação, a gente levou menos 2,13% na cara. Então, a gente já volta novamente a estar em um momento onde a gente está com menos capital do que a gente iniciou no mês de abril. Né? Mesmo depois de fazer uma operação de 10, outra operação de 5, a gente leva na cara essa pedrada aí. E nessa pedrada aqui, a gente entra num momento muito trash. Que aqui a gente entra vendido, a partir dessa, aqui abaixo, ó, esse rencozinho confirmou e a gente entra vendido, aí ele volta e encerra a posição da gente. E aqui a gente, na 11ª, a gente leva menos 1,23%. Mas nenhum rencozinho consegue colocar acima, e a gente não entra comprado. Aí aqui aparece um rencozinho vermelho, e esse aqui, né, esse aqui logo abaixo confirma, e a gente entra vendido aqui. E aqui aparece um verdinho e tira a gente da posição de venda novamente e leva um stop de 0,93. Então, a 12ª operação, menos 0,93%.
Então, vamos lá. Aí aquilo encerrou no primeiro renco e aqui confirmou, entramos comprado. Então, a gente entra comprado e ele está na nossa cara novamente. E está lá, 13ª operação, menos 1,88%. Veja que mês truncado, galera. Depois, no próximo tópico, a gente vai falar de abril versus os meses anteriores. Vocês vão ver como esse ciclo, no renco 6, ele é um ciclo de swing trade. Ele não é um ciclo para ficar virando o tempo todo. Vocês vão ver a grande diferença que foi esse mês de abril. Então, aqui, levamos menos 1,88 e ele confirma com o renco de baixo uma posição de venda e a gente entra vendido, sendo que ele dá essa armadilhazinha aqui, que faz com que a gente saia dessa posição, mas não saiu da posição, pois não teve uma confirmação aqui e a gente se manteve vendido aqui. Então, a gente pegou essa operação aqui, né, e saiu aqui nessa posição. Aqui a gente fez um gain de 1,26%. Então, na operação 14, a gente fez 1,26%. Tudo bem. Poderia ser um gain um pouco maior, né? Percebam isso, de 4% estava dando, mas ele encerra dando na nossa cara novamente aqui essa posição. Claramente, a gente não conseguiu colocar em nenhum momento um renco aqui acima. Então, a gente não entra para a posição, a gente apenas encerra a posição e entra novamente vendido aqui, ó. Esse renco aqui abre e a gente entra vendido aqui nessa posição. Como ele entra vendido, volta aqui, esse renco aqui tira a gente da posição. Leva um stop de operação número 15, um stop de menos 1,63%. Esse renco safado confirma a compra aqui, a gente entra comprado. Ele vem aqui embaixo e tira a gente da posição de venda, da posição da compra, e a gente leva mais um stop de menos 1,95%. Aqui ele não confirmou a venda ainda, né? Não confirmou a compra, e aqui ele confirma a venda. A gente faz uma venda aqui embaixo, certo? E aqui, ó, ele fecha a posição, e a gente leva mais um stop. Ah, meu Deus, o que aconteceu? Ah, o Nunlock aqui. 17, menos 1,31%. Aí ele aqui confirma uma nova posição para compra. Entramos comprado. Ele vai lá em cima, chega a dar uma posição de 7% para a gente, porém, o preço volta a cair e a gente encerra a posição com 2,61 de gain. 18ª operação, 2,61% de gain. Aqui embaixo, confirma a entrada para uma venda, a gente entra vendido, chega a dar novamente ali mais 4,68% de gain, mas o preço volta e tira a gente aqui com um gainzinho safado de 0,32%. Então vamos lá, 19, 0,32%. Bem fodástico, galera, bem fodástico esse momento. Aqui ele confirma a entrada, que ele rompe esse primeiro candle verde, confirmando a entrada na compra, e a gente vai na posição, vai chegar a fazer 3,11%, mas encerra a posição aqui no 0 a 0. Então, 20ª operação, a gente faz um no 0 a 0. Aqui ele confirma a entrada para venda. Começa a descer um pouquinho, mas fecha a posição levando mais um stop. 21ª operação, menos 1,89%. Aqui ele, só nesse candle aqui, ele confirma essa compra aqui. Então, entra comprado, começa a ir a favor, trunca na cabeça aqui, galera. Então, perceba como foi um mesinho bem difícil, galera. 22, entre menos 1,57%. Aqui esse candle confirma a entrada para venda, mas na mesma hora é repelido. E aqui a gente fecha a operação, levando um stop na 23ª operação
e menos 2,19%. Prontos para compra? Vai para cima aí, já trunca na cabeça. Leva mais um na cabeça. 24ª operação do mês. Menos 1,87%. Aqui a gente entra vendido. E era a operação que a gente estava até quase ainda agora. A gente chegou a fazer nela também 4,26%. Preço volta e encerra a operação. A gente finalizou essa operação aqui, que foi um pouquinho antes. Já sabia que estava perto de encerrar, a gente encerrou ela por aqui, recebendo na média de 0,96. Então, mais um para a estratégia, encerrou a posição aqui, 25, fazendo um lucro de 0,64%. Então, galera, percebam quantas operações a gente fez. Mas percebam como foi um mês truncado, galera. Foi um mês de muitas operações. Essa divergência aqui, ela foi o momento que realmente, assim, desconfigurou o mês para ser, esse mês vai ser um mês de loss. Foi nesse momento de divergência aqui, em que o preço estava caindo e o ciclo fechou na cara, sem explicação. Era o preço caindo e o ciclo querendo fechar para compra. Então começou a dar muita divergência aqui, levando stops significativos de 2, tanto, 3, tanto, 2. Muito poderoso, galera. Muito poderoso esses stops. Porém, assim, eu queria deixar bem claro para os investidores que da base de estudos de mais de 5 anos que a gente já fez no Ethereum sobre o Renko 6, a gente sempre percebe que no ano a gente tem de 2 a 3 meses negativos e o resto dos meses positivos. Então, o mês de abril veio para ser aquele mês que a gente sai machucado no mercado, cabeça baixa, e é aí onde a gente vai definir os homens dos meninos, né? Então, assim, quem não aguenta a pressão, felizmente também não vai conseguir viver a pressão de fazer 40% em um mês, 35% em um mês, porque é assim que funciona, galera. Só tem como a gente conseguir as grandes assimetrias se a gente estiver dentro do ciclo até o final. Porque, pô, Gil, isso aqui, caramba, vamos pegar essa operação aqui, ó, caramba, chegou a dar 7% de gain, porque não pegou na hora, não fez uma intervençãozinha ali e executou o lucro. Pô, quem é que sabe se aí ia subir 100% daí, cara? A gente tem que deixar o ciclo fluir. Por isso que a automação ela é melhor do que a gente, porque ela é o quê? Ela é consistente em fazer a mesma coisa sempre. E é por isso que, quando a gente vem para cá, ó, vamos fazer aqui uma demonstração para vocês, aqui em teste de estratégia. Teste de estratégia. É por isso que esse é o ciclo. Ó, vou botar um pouco menor aqui, vou pegar 2 anos aqui de movimentação. Vou pegar, vamos lá, a gente está em 2023, né? Vou pegar de janeiro de 2021 até a data atual de hoje. 2023, maio, dia 2, gerar relatório. Esse é o relatório, galera, que a gente tem do Renko 6. Deixa eu só fazer, talvez, uma modificação aqui para ver se ele está. Está aqui, ó, capital inicial 100, tamanho da ordem 100% do capital. Botar aqui 0,03 a comissão da corretora, e ele vai gerar novamente aí. Mas esse é o relatório, galera. Vocês percebem também que esse exponencial aqui dele é depois que já está rolando mais de 3 mil operações, né? Então, assim, são muitas operações para gerar esse movimento exponencial aqui que ele mostra, né? Porque aqui a gente começou com 100, aí aqui vai fazendo um exponencial, que depois de um momento é o que a gente chama o ciclo de Pi dos deuses, né? Isso aqui, só quem deixar a automação ligada por mais de 3, 4 anos, sem parar, entrando em todas as operações o tempo todo, vai conseguir ter esse exponencial aí do juros sobre juros. É claro que isso aqui é juros sobre juros, né, galera? Sempre reinvestindo
o valor que está sendo feito, né? Então, se a gente puxar aqui agora, só para vocês terem uma ideia, né? Vamos pegar aqui agora 2023, janeiro, dia 1º de janeiro de 2023 a 2 de maio. Então, vocês percebem ó, que aqui ele mostra uma volatilidade já um pouquinho em menos operações, como já é um negocinho que ainda não é aquele, não mostra aquela exponencialidade toda. Por quê? A gente necessita que os ciclos aconteçam, as fractais aconteçam durante o processo, entendeu? Porque o mercado é fractal. A gente vai pegar grandes movimentos, galera, de 100%, de 200%, de 45%, 70%, mas a gente precisa estar exposto ao fractal. Então, essa é a tese do ciclo de Pi, né? Então, assim, primeiro eu queria muito ter feito esse call to call com vocês. Vamos ver o resultado lá. Deixa eu abrir agora aqui, ó. Ó, o resultado aqui deu menos 12,83, não é? Menos 12,83. Quando a gente coloca lá com... Deixa eu abrir novamente. Cadê o PowerPoint? Ó, menos 5,98, 6%. Isso aqui é a pool moderada, né? Então, isso aqui é a pool moderada. Então, foi assim, a gente viu, vocês perceberam que a gente conseguiu se aproximar muito do resultado daquele, a performance da pool para a performance da estratégia. Então, vocês viram que a gente eliminou aquelas arestas que aconteceram em março, não é? E a gente viveu 100% o ciclo de Pi em abril de forma automatizada, galera. Isso é muito importante, apesar de a gente ter sofrido um grande ataque aí, assim, de deixar a gente realmente... Caraca, que é chato, porra, de novo um mês que não consegue vir uma performance que a gente deseja, mas dessa vez a gente viveu 100% o ciclo. Não foi intervenções que mudou o resultado da performance da pool. No mês de janeiro e fevereiro, a gente teve muitas mudanças de estratégias, a gente tentou fazer algumas alterações para sair do ranking, estar dentro do candle, em gráficos de 1 minuto, fazendo mais de 200 a 300 operações no mês, que não terminou as taxas envolvidas, tudo isso terminou que não deu uma performance que a gente queria, mas em abril a gente viveu 100%. Opa, perdemos aqui a câmera, só um minutinho, deixa eu dar aqui um toque. Vamos ver se vai voltar. O que foi que aconteceu aqui? Deixa eu pedir para iniciar a câmera aqui. Voltou. Então, teve esse benefício, né, galera? A gente viu que a automação correspondeu em apenas 2 operações durante o mês. Teve uma questão que não conseguiu entrar na operação também, porque foram momentos de volatilidade de 1 minuto e tal. Até consegui me comunicar com algum dos membros, informando também para a galera se ligar o que estava acontecendo. Mas é isso, galera. O relatório a gente quer mostrar a realidade. A gente quer mostrar para vocês que não é fácil. Então, autorresponsabilidade acima de tudo. Sempre selecione a sua pool de forma a você aguentar essa pressão de meses que vem nessa forma como abril veio, né? E tá aí, performance da pool versus performance da estratégia, informado, passado aí, transparência total junto a vocês sobre os acontecimentos de abril. Então, vamos para o próximo tópico número 2. Abril versus janeiro, fevereiro e março. Aí eu coloquei aqui, planilha Moonway de gestão. Então, eu quero mostrar para vocês isso aqui. Ó. Tá lá, vamos voltar agora para o começo aqui da planilha, certo? Tá lá aqui, ó, abril, menos 12,83, conforme a gente foi fazendo juntos aqui, ó, menos 12,83, foram 25 operações. Vamos voltar lá para o comecinho. Abril, 25 operações. Número de operações. Galera, prestem atenção nisso. No mês de janeiro, o Renko 6, que é uma estratégia de swing trader, vocês não é para estar fazendo operação o tempo todo.
Não é operação o tempo todo. A gente é para ficar 3, 4 dias dentro de uma operação, é para fazer poucas operações durante o mês. Em janeiro, galera, a gente fez 8 operações. Em fevereiro, galera, foram 7 operações no Reco 6. Em março, pessoal, foram 12 operações no Reco 6. Em abril, 25 operações, galera. O dobro de março. O triplo de janeiro. Assim, incrível. Algo, tipo assim, realmente fora da curva, né? 4 vezes, né? 4 vezes janeiro e fevereiro. Caraca, sinistro. Mas é isso aí. É o ciclo acontecendo. São as fractais acontecendo. Com certeza o que aconteceu foi o mês de março, um candle mensal pequeno que, na verdade, está ali indeciso entre e aí, vamos continuar subindo ou vamos retrair? O mês de março, de abril foi isso. Foi esse candlezinho mensal indeciso. Por isso a gente não conseguiu ter uma performance tão boa, porque a gente está operando swing trade. A gente quer pegar movimentos longos e a gente quer ficar dentro dele o máximo possível. Por isso eu estranhei naquela hora, daquele momento da queda, aquela divergência, o preço caindo e o ciclo querendo fechar mesmo com o preço caindo. Então, foi algo realmente diferente. Foi diferente o mês de abril, é o que eu posso falar, né? Então, aqui, galera, ó, aqui a gente tem um mês de janeiro, né? Onde a gente mostra, aqui, isso aqui eu fui fazendo tudo no call to call, como eu fiz com vocês agorinha, operação a operação. Olha a diferença no mês de janeiro, na primeira operação, de cara, 25,98%. Caralho. Isso é muito bom, porque o cara já começou o mês livre, leve e solto, pode vir os stops que vierem, agora você está livre para viver o ciclo, né? Então, tanto é que se você tivesse parado na primeira operação, teria sido melhor, né? Já teria sido melhor do que foi o resultado do mês com a somatória do restante das operações, né? Então, assim, o que eu estava querendo mostrar também para vocês, galera, é tipo assim, essas médias de gain e loss, né? Então, aqui, a média de porcentagem de gain aqui, claro que foram poucas aqui, mas quando ele sobrou foi uma média de 9,52% para os gains e menos 2% para os losses, né? Então, essa é uma métrica interessante que a gente vem acompanhando. Aí, fevereiro, a gente teve aqui na média de 7 operações. A média de porcentagem de gain foi de 4,25%, enquanto nos de loss foi menos 1,61%. Então, bem interessante, mostrando que a gente tem uma assimetria. Isso é aquele fator de lucro, né? 4 para 1 no mês de fevereiro. Aqui foi de... Sei nem calcular quanto é que deu isso aí. 4, tanto para 1 também. 5 para 1 quase. Então, mês de março, a gente teve já 12 operações, né? Olha só, a gente começou na primeira operação fazendo 11,57%, na operação número 2, 16,20%. Isso era o Renko 6, que a gente não estava... a gente estava fazendo em março, no mês passado, a gente estava no ciclo de Pi, mesma coisa daí, mas a gente estava no candle de 35 minutos. Isso aqui é a performance de março no Renko 6. Aí eu disse, caramba, foi mesmo. Ó. Vou mostrar aqui só para vocês terem uma ideia. Vamos pegar aqui o mês de março. Novamente, ó, vamos lá, março. Tá lá, ó. Primeira operação, ó. Mesma coisa. Deu vermelhinho, entrou vendido. Saiu 11,57. Vamos ver se é o que está lá escrito. 11,57%. Segunda operação, 16,20. Vamos lá para março. Aqui, ó, o segundo verdinho confirmou a compra, entrou na compra. Aí aqui a gente começa a subir, até que vem o primeiro vermelho. Então percebam que a gente chegou aqui, ó, nessa operação fazer 19%, mas ele encerra aqui com 16,20. E tá lá, vamos lá, 16,20. E assim a gente foi fazendo operação, galera. Então, é diferente quando a gente começa um mês sem ser truncado, você já começando a entrar na volatilidade no mês. Né? Beleza, levei um stop, levei outro, fiz um gain mais relevante, mas quando entra o mês truncado, como foi abril, aí foi demais.
Então, pronto, março lá, a gente finaliza o mês com 17,24%, a média dos gains dando 7,71% e a média do loss 1,62%. O que é isso, galera? A gente mostrando que a estratégia em si, ela tem esse potencial risco, retorno maior para as operações de gain, entendeu? Mesmo que a gente leve loss, mas quando a gente faz o gain, o nosso gain é maior, entendeu? E é isso que tem que acontecer. Aí, eu vou fazer aqui, eu parei aqui quando eu estava na operação de 20 operações, né? Eu estava fazendo, mas vamos concluir agora. Aqui foram 25 operações, eu vou botar aqui 25 operações. Vamos contar o número de gains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Número de operações gains, 7, beleza? Aqui embaixo, ó, a média foi 2,68%. Aí eu vou botar essa média aqui, ó. Deixa eu anotar aqui 2,68%. 2,68%. Aí vamos pegar de novo lá. Tá. 2,68 e a soma 18,79. Soma 18,79. 18,79. Então, percebo como foi uma média já totalmente michuruca em relação às outras médias, né? A média aqui de 7%, 4,25%, 9,52%. Já foi uma média que mostrou que realmente o mês de abril foi uma média fraca, né? O número de operações em lojas, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 operações lojas. Caraca! Vamos lá. Porra! Aí você tá de brinks. Vamos ver só a soma agora das médias aqui, ó. A média, menos 1,87. Ainda foi uma média menor aqui embaixo, galera. Menos 1,87 e a soma menos 31,75. Então, menos 1,87. É aqui menos 31, alguma coisa. Depois eu vou ver, não vou somar agora de novo, não. Vírgula 1. Aqui a gente, mesmo assim, a gente percebe, né, que a média do gain foi maior, mas felizmente foram 17 operações em loss contra 7 em gain. Então, assim, todos os nossos gains fez operações que ia 4, 5, 6, 7% e voltava e a gente saía com um operacional menor. Mas é isso, galera. Infelizmente, é assim que se vive o ciclo de PI. É para quem aguenta, não é para todo mundo. Lembrando que é muito fácil você sair da integração. É só ir lá no painel de Manage API e deletar a API e a automação já não vai mais conseguir fazer o operacional na sua conta, tá, galera? Então, beleza. Esse foi o mês de abril aqui. Falamos aqui sobre esse tópico número 2 e a gente vai conversar agora, galera, sobre isso aqui, tópico número 3. Muito importante, eu sei que o vídeo está longo e tal, mas, pô, galera, a gente está falando sobre investimentos. Se você não tem paciência para conversar sobre os seus investimentos que já estão sendo feitos de formas automatizadas, por favor, peço que vocês me deem pelo menos uma horinha, né? A cada mês, durante 30 dias, a gente tem uma horinha para ter essa comunicação com os membros. Então, infelizmente, não dá para ser vídeos curtinhos, né? Então, assim, já deixa aquela aceleradinha no YouTube para facilitar para vocês. Galera, quem aí, toda vez que está entrando no smartphone, está recebendo esse aviso, galera? A Binance está em atendimento à lei número 6.385 e aos entendimentos dos órgãos reguladores informa que não pode e não oferece serviços derivativos a residentes no Brasil. Ao prosseguir para uma das plataformas da Binance de outro país, que é o que a gente faz, colocando em inglês, você está declarando não ser residente no Brasil e ou ter plena ciência de que os produtos, aí continua lá, né, são ilegais na sua jurisdição e pararararará. Beleza. A gente sempre está descartando esse aviso e eu fui conversar com outros desenvolvedores, outros gestores de motores de sinais
sobre o que é que eles estão fazendo, né, galera? E assim, quem está optando pelos derivativos está migrando para outras exchanges que não têm ainda esse acordo regulatório com a CVM no Brasil, que é o caso, por exemplo, da Bybit. Outros, né, já decidiram, não, pô, Gil, os meus clientes geralmente têm um capital maior, relevante, não aceitam sair da Binance. Então, o que, é que a gente está fazendo? A gente está operando na Spot. Mas, assim, foi unânime de todos que meio que não estavam mais, já que, assim, meio que traz a responsabilidade para a gente como gestor da automação, vocês estarem utilizando a plataforma Derivativos, que está proibida no Brasil. Então, assim, eu pensei bastante, galera, esse mês, certo? E, assim, a minha proposta para vocês é a seguinte: a gente mudar a nossa integração, certo? Para a conta Spot. Qual seria a mudança nisso, galera? Seria mais ou menos a seguinte: a gente não ia mais lucrar com as quedas, mas a gente ia defender o capital. Ou seja, na hora que for dar um sinal que o ativo vai dar um ciclo de queda, a gente já vai estar fora. A gente vai proteger o nosso capital, mas a gente já não vai lucrar com ele, com a queda. Mas a gente vai defender o capital. Isso já é muito bom e é muito importante. Na minha concepção, eu acho isso muito interessante também, certo? E outra, eu tenho outras estratégias interessantes que só roda na Spot, porque ele é um radar que eu desenvolvi, é muito foda também, e ele só é um radar de touros, e ele é muito bom na Spot. E a gente poderia fazer esse mix do ciclo de Pi no Ethereum e o radar no Bitcoin na Spot. Aí, essa é uma concepção que eu estou querendo fazer, galera, certo? Eu estou querendo mudar a gestão da nossa pool para Spot, para a gente ficar de acordo com as leis do Brasil, que eles não estão permitindo derivativos em criptoativos, certo? E a gente não ter que migrar para outra exchange. Outra exchange significa a gente ir para uma exchange que não tem tanta segurança como estar na maior do planeta, que tem seguro contra o capital dos clientes que estão dentro, que é a Binance, entendeu? Então, eu pessoalmente não quero sair da Binance com o meu capital. Então, também não vou oferecer isso para os meus clientes colocarem em capitais relevantes em outras exchanges que a gente, às vezes, não tem tanta confiança, né? Então, assim, eu chego até o final desse vídeo para propor a vocês exatamente isso. É claro que vai ficar de cada um, né? As pools, agora em maio, já estão desativadas, foram desativadas hoje, né, com a finalização dessa última operação. E a gente vai migrar as pools para a carteira Spot. Aí você vai me perguntar, Gilson, mas eu tenho outros ativos na Spot, eu tenho outras informações, eu tenho outras coisas que eu não queria misturar com as operações. Nas nossas carteiras, galera, na Binance, para os seus ativos de hold, ou se eu tenho dólares lá, existe uma carteira chamada carteira de fundos, que é os seus fundos, entendeu? Porque a carteira Spot é uma carteira à vista para trade. Se você tem ativos em hold, você pode transferir para o wallet de fundos. E essa wallet de fundos ficaria seus ativos de hold, os seus dólares que não estão em trade, e na carteira Spot ficaria o capital que está sendo gerenciado via API na nossa automação. Então, essa é a nossa proposta, tá, pessoal? Vou ficar novamente aqui aguardando vocês uma confirmação que vocês vão querer fazer essa alteração para a carteira Spot e se vocês vão manter o mesmo valor que está alocado hoje. Então, você vai ver lá, na minha carteira de futuro está alocado isso. Você transfere para Spot, aqui eu só vou mudar na automação, de vez de estar carteira de futuros, eu vou botar carteira Spot. Aqui na automação já está o valor que vocês alocaram. Então, é só você transferir da carteira de futuros para a carteira de Spot, que já vai estar ok. Você vai dar, Gil, está ok, eu já transferi da futuros para Spot. Pode ligar a automação e a gente vai ficar na Spot.
Então é isso, galera. Por quê? Porque, ó, galera, quando está sendo enviado para a Binance perguntando se os usuários que tiverem residente no Brasil e mantiverem fazendo derivativos, ó a resposta que a Binance está dando. Meio que, tipo assim, tirando o corpo de fora deles e falando sobre um tal de compliance. Vamos lá, ó. Esse segundo aqui, ó. A Binance, maior provedora de infraestrutura para o ecossistema blockchain e criptomoedas do mundo, reitera que é totalmente comprometida com o compliance e que não oferece derivativos localmente no Brasil. A Exchange destaca que implementou limitações em seu site após solicitações da CVM, como resultado do ato declaratório 17.961/20, o que reforça o posicionamento da empresa de colaborar com reguladores do mundo todo e que possui um trabalho constante de criação e aprimoramento de ferramentas e processos, o que inclui a comunicação com os usuários, que no caso são essas mensagens constantes que a gente recebe. Então perceba, galera, até agora a Binance e a CVM não fizeram nada, porém a Binance está declarando para a Receita Federal que esses usuários que estão usando derivativos estão dizendo que estão morando em outros países. Em algum momento isso aqui pode dar algum problema, ou pode não dar. Mas eu, como gestor da API, não quero ficar responsável sobre o capital de ninguém se em algum momento isso aí der um problema, entendeu? Então, assim, para nossa segurança do nosso capital e para a gente se manter na maior exchange do mundo, é que a gente vai fazer essa alteração. A gente vai deixar de oferecer também as nossas automações nos derivativos da Binance e vamos oferecer apenas na Spot. Se você quiser continuar, novamente, simples, transfere o capital que está nos futuros para a Spot. Mas antes disso, transfere o capital que está na Spot para a carteira de fundos. Caramba, Gilson, não sei fazer isso. Se não sabe fazer isso, mas quer continuar, fala comigo no WhatsApp, a gente marca um meeting e a gente faz o passo a passo com você, tá bom? Não vai ser desculpa isso. Fala comigo no WhatsApp, a gente marca um meeting e a gente faz com você o passo a passo. Enviando primeiro da Spot para fundos, para você separar o que é o seu hold e você transfere depois o que está nos futuros para Spot. Quando o que está nos futuros estiver na Spot, aí beleza, a gente vai fazer a reativação da sua conta. A gente vai ligar novamente a sua conta na automação e ela vai voltar novamente a operar de forma automatizada na sua conta, certo? Então isso, galera, é para a segurança de vocês e segurança minha. Eu jamais quero que vocês tenham uma experiência de ter o capital travado pela Binance porque estava descumprindo alguma coisa e tal, ou de cair na malha fina na Receita porque isso estava acontecendo. Então, para a gente evitar qualquer tipo de problema, vamos fazer essas alterações, tá bom? Então, galera, estamos chegando a 1 hora de vídeo, mas como sempre digo, eu preciso ter esse momento de troca e conexão com os usuários da Moonway para a gente estar sempre muito alinhado, galera. A gente precisa estar alinhado para a gente estar na mesma vibe, na mesma ideia. Saibam que o que aconteceu na de vocês aconteceu na minha também. E é isso. Vamos viver o ciclo de Pi. Quem tiver aí, vamos se encontrar na Lua como um Way e automação na veia. Tamo junto, aquele abraço. Quem tiver dúvida, fala comigo no WhatsApp, a gente marca um meet e a gente conversa mais. Então, tamo junto, aquele abraço, transparência sempre.